Está começando mais um episódio do nosso Café com Novidade, o podcast aqui da Tecnisa. E hoje nós vamos tratar de um assunto que é sobre eficiência e gestão das empresas de refeições coletivas. É um tema muito solicitado aqui dentro da Tecnisa pelos nossos clientes, para a gente poder falar um pouco sobre a qualidade, a eficiência, como melhorar a produtividade das empresas de alimentação. E para falar desse assunto, que é um assunto muito legal, a gente quis trazer uma pessoa de fora, uma antiga e conhecida amiga da Tecnisa aqui, uma consultora com bastante experiência no mercado, que vai poder falar um pouquinho sobre essa questão de como melhorar essa gestão dentro das empresas, né? Então, Mary Correia, seja bem-vinda aqui ao nosso podcast Café com Novidades. Como é que você está, Mary? Tudo bem? Oi, muito obrigada aí pelo convite. Tirando a parte do antiga, fico muito feliz aí por vocês terem me convidado. É sempre bom, né, trocarmos umas ideias aí, sempre estamos aprendendo, né? Então, muito Ô, obrigada. Mary, seja bem-vinda e obrigado assim, por aceitar o convite nosso, porque a gente sabe no dia a dia é corrido, né? Então a gente tem que parar um pouquinho para poder falar sobre gestão. É interessante porque é uma coisa que está muito em moda, né? E as pessoas, e a gente vê os empresários hoje buscando melhorar a gestão e eficiência das suas empresas. Mas antes da gente começar, eu queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória, da sua experiência, quem que é a Mary, como é que a Mary está atuando hoje, como é que a Mary está contribuindo e ajudando as empresas de refeições coletivas nesse mercadão aí que a gente vê que tem muitas empresas de alimentação, né? Ah, sim, sim. Bom, a gente começou nesse segmento aí de refeição mesmo em 1988, né? E a gente entrou nessa parte aí de refeições coletivas. E tu bem lembras disso também, né? Os controles eram manuais, tinha-se ficha Cardex com o nome de cada produto, né, que tinha que ser comprado, fazia o cálculo tudo na mão, a apuração de planejamento, tudo era manual, né? E depois a empresa que eu trabalhava em Blumenau, Santa Catarina, né, a Caliba Refeições, e aí começou nossa parceria aí, né, nossa experiência com a Tecnisa, né? Porque daí a empresa bem à frente do seu tempo também, sempre teve o intuito assim de otimizar, né, de colocar otimizar a mão de obra, processos, enfim. E aí com essa parceria da Tecnisa que começou em 1995, já se vão 30 anos, né? Então, para ter uma ideia, né? E tu lembras que a gente tinha que fazer a instalação do sistema com disquetes, eu acho que a grande maioria aí não vai nem saber, né, o que que é disquete, a não ser o íconezinho que tá lá para você salvar, né? Mas eram 32 disquetes aí. Quando chegava no 20º, dava um erro, tinha que começar De tudo de novo, novo, né? nossa, eu passei muito por isso, Mary. Foi. E depois foi para CD, e daí agora que bom, né? Estamos em web, estamos aí com inteligência artificial, então só veio num crescente, né? A gente crescendo junto com essa experiência dessas empresas e junto com tecnologia, né? Exato. Ô, Mary, eu sei que você está com uma empresa de consultoria que é Ou All Vision. Vision. Ou All Vision. Vision. Exatamente, All Vision. Visão de coruja. Isso. E como é que foi essa transição de cliente, de usuária, para virar agora consultora? Como é que foi esse start aí, essa mudança? Foi em 2012, né, que eu resolvi fazer a minha empresa aí de consultoria, voltada principalmente para o segmento de refeições. Eu atendo um pouquinho por cento aí do que a gente faz é ligado a esse segmento de refeições, né? Por que que eu fiz isso? Enquanto usuário, o que que eu sentia uma necessidade, né? Usuário do sistema, né? Vamos esclarecer. Aí o que que acontece? Vinha-se a parte assim de treinamento, mas tudo era muito técnico, né? Ah, você entra aqui, faz desse jeito, né? Mas não tinha a parte de explicar assim, por exemplo, como que essa informação chegou aqui? Ela está correta? Depois que dei um enter, para onde que essa informação vai? Acabou minha responsabilidade aqui? Então, eu senti essa necessidade que informação que eu devo colocar ali? Tudo bem, você está me mostrando o local, mas o que que é para colocar aqui?
né? Então, o que que a gente faz hoje na empresa? A gente analisa todo esse cenário do cliente, a gente treina a mão de obra dele, né? E a gente audita depois para ver se aquele trabalho todo que a gente fez realmente ficou dentro daquilo que a própria empresa investiu na gente, né? Legal. Mary, para a gente entrar no tema aqui, o cenário hoje atual das empresas de refeições coletivas hoje, quais são as mudanças que você tem percebido aí nos últimos anos nesse setor? Primeiro que desde que a gente iniciou, né, houve um crescimento muito grande de empresas, né, nesse segmento. Então, segundo a pesquisa que eu fiz na Econodata, lista hoje 618 empresas de refeições coletivas aqui no Brasil, né? Quantas? E abrange 618 618 empresas empresas. de refeições coletivas, é isso. E que abrange, dentro desse de refeições coletivas, né, abrange várias áreas, por exemplo, empresas, indústrias, hospitais, escolas, né, e outros estabelecimentos. E esse cenário atual hoje abre um leque muito grande, né, para você desenvolver um trabalho assim bem legal. Mary, assim, hoje os clientes eles estão mais exigentes. Como é que as empresas têm observado isso hoje? Uma frase bem resumida, hoje o atendimento ele precisa ser muito personali- personalizado e ágil, né, Anderson? Porque é o que o cliente espera. Ele quer ter um atendimento rápido, ele quer que tudo seja de uma forma bem eficiente, né, e personalizado. Então, cada cliente ele é um diferencial. Você não pode achar que esse cliente aqui é igual ao outro, né? Tipo, você vai fazer um Ctrl+C e Ctrl+V, né? Você quer atender a expectativa dele. E uma coisa que eu acho legal é porque quando vai se inaugurar, né, qualquer contrato do cliente, ele faz toda uma festa, tudo muito lindo, florzinha, né? É um encantamento. Mas esse encantamento ele precisa ser todo dia, né? E não é impossível fazer, só precisa as empresas se adaptar a essa realidade, né? Que é o que eu percebo, né, dos clientes, a exigência dele. Ele quer hoje um serviço com qualidade, personalizado, né? Então a gente vai ter mais chance aí de fidelizar, né, os clientes, de se destacar no mercado. Mary, a busca por uma eficiência operacional hoje, isso hoje se tornou é prioridade hoje? Você tem enxergado isso também nas empresas? Sim, com certeza, porque essa busca pela essa eficiência, né, operacional, ela é fundamental para a sobrevivência de qualquer segmento, né? É o sucesso de qualquer empresa. E as estratégias, né, que o cliente tiver e ferramentas, né, ter um software de gestão para ajudar nessa parte aí de planejamento, apuração de resultados, ter uma equipe bem treinada, entregar aquilo que foi planejado, aquilo que foi vendido é imprescindível, né. Então, na realidade, são 2 regras, né, que a gente tem que utilizar aí sempre, que é a melhoria contínua e a otimização dos processos. Ô Mary, e a gente falando no mundo de que está em transformação constante, né? O tempo inteiro, você vê que o que é hoje, amanhã já mudou totalmente, já é outra coisa, diferente. Então, assim, está muito mais rápido, até um pouco assustador. A, como é que a pandemia ela acelerou essa transformação, assim, na sua visão? Dessas empresas hoje, né? Da forma de atender, da forma de vender os seus serviços. Como é que a pandemia ela conseguiu acelerar essa transformação? Eu penso assim, a pandemia, ela nos causou muitas dores. Eu mesma perdi entes muito queridos, né. Mas ela também nos ensinou, né, Anderson, inclusive a usar sistema de videoconferências que na época já existiam, mas eles eram poucos usados, né. E segundo dados, teve um aumento do uso desses aplicativos de videoconferência de 500%, né, desde então. E eu sempre converso isso muito com os clientes, né, que a gente conseguiu se reduzir custos em várias áreas, Uhum. né. E o que é mais legal, que eu percebo, são reuniões, assim, que são bem objetivas, né. Por quê? Teve um aumento, de quando você vai numa reunião que é presencial, acaba você tendo, muitos outros assuntos. E nesse caso você tem apenas um único objetivo. Então em uma hora você já resolve tudo, né.
os treinamentos online também, né? Sem gasto com locações de salas, despesa com deslocamento, hospedagem, né? Tu imagina que eu tinha que fazer treinamento lá no Amapá, né? Lá no Pará. Então, tudo isso é um custo que hoje não tem mais, porque a gente consegue fazer isso de uma forma online e a pandemia nos ensinou isso, né? Sem falar na qualidade dos seus funcionários também, né? De estar pegando estrada, avião, chega cansado já. Então, tudo isso, a qualidade de vida também, eu acho que melhorou nessa parte aí. Eu vejo um pouco também, Mary, que uma das coisas que a gente nota muito aqui, que a transformação é que muitas empresas começaram a enxugar as coisas dentro da sua operação, deixar um processo mais simples, mais objetivo, não perdendo a qualidade, com certeza, mas conseguir assim deixar a coisa mais operacional, porque a gente viu, né, e vivenciou isso que muitas empresas precisavam de deixar, não deixar o fogo apagado do fogão, vamos dizer assim, tinha que manter o fogo aceso, que fosse num fogo baixo, né? Mas tiveram que melhorar, de estruturar seus processos, deixar uma coisa mais enxuta e mais objetiva. Então, é uma das coisas também que a gente notou muito aqui na Tecnisa sobre a questão da pandemia e como é que ela transformou essas empresas, né? Então, Sim. é um ponto legal da gente, né, assim, como você falou, deixou marcas e deixou bastante ensinamentos aqui para a gente. Ô Mary, e hoje, assim, quais são os principais desafios enfrentados hoje pelas empresas, ou que elas estão no dia a dia, e quais são as dores hoje que você tem visto, ou que você encontra quando chega numa empresa nova para poder fazer um processo de consultoria? O que você mais identifica dentro dessas empresas? Primeiro que o cliente, na realidade, ele cria uma expectativa. Ele, ó, vem aqui me ajudar num determinado processo, né? Só que a gente precisa ter a visão do todo, né? Por isso que ele chamou o vision, né? Visão de coruja. Tem que ver tudo. E as principais dores aí, quando a gente chega, a gente percebe o que está ocorrendo, né? A gente percebe que muitos não têm procedimentos, outros têm, mas não são revisados já faz tempo, né? A empresa já cresceu, já mudou. E também a falta de compartilhar com os novos como que executa tal procedimento também existe uma falha aí, né? E a falta de conhecimento da ferramenta, né, Anderson, no caso de relação de sistema de controles, né? A expressão que muitos empresários, donos, né, falam puxa, eu comprei uma Ferrari e eu estou operando como um Fusca, né? Não menosprezando o Fusca, porque eu tenho um, viu? Um 69 aí, bonitinho. Tá inteiro ainda. Tá inteiro, Funcional. tá inteiro. Opa! Mas também a gente percebe também que a rotatividade de colaboradores, né? Quando o empresário ele comprou, investiu toda aquela tecnologia, né? Quem foi treinado já não está mais lá. E quem sabe, quem ficou, sabe muito pouco. Aí começa a perder, né? A qualidade de serviço, já não se utiliza o sistema, começa a fazer trabalhos paralelos em Utilizar a Excel. ferramenta, né? Isso, exatamente. Aí tem também esse desconhecimento, inclusive, da mão de obra, né? Tipo assim, ele não conhece todas as funcionalidades da Ferrari, né? É. Então, quando a Nem gente leu o já manual, né, conhece, Mary? isso aí que acontece, às vezes a gente fala, apresenta, né? Por exemplo, os BI. Aí tu mostra lá tudo que tem, ele fala, puxa, era exatamente isso que eu queria. Aí a gente vira para ele, mas já é seu. Né? Então ele próprio desconhece a ferramenta, né? E aí os gestores ficam apresentando até resultados em planilha de Excel, onde já podia ter toda a informação aí na palma da mão, né? Mas ele desconhece. E outra coisa que acontece em qualquer lugar, em qualquer segmento, né, Anderson? É a parte mesmo de resistência dos colaboradores, né? A mudanças. Tipo, o sistema faz tudo, já vai apresentando dados corretos, você comprova isso, né? Mas a expressão que muitas vezes a gente ouve mas eu prefiro fazer em Excel. Eles não conseguem, alguns colaboradores, né? Ter a visão de que se ele fazer pelo sistema, ele vai otimizar o trabalho dele. Ele vai agregar conhecimento, né? E o tempo que ele tem agora, que sobra para ele, ele pode investir, né? Novas ideias, outras análises, né? Mas às vezes o pensamento é de que se fizer dessa forma, vai perder o emprego. Então, para que facilitar, se pode complicar, né? Ô Mary, e você enxerga
Ou você vê que falta um pouco de visão estratégica ou de liderança dentro dessas empresas, por questões dessas dores mesmo que a gente vivencia aí o dia a dia? Você acha que falta alguma coisa disso? De uma visão mais do negócio, né, de É, fazer gestão? na minha visão, são duas coisas, né? Primeiro que todos os envolvidos eles precisam entender a visão estratégica da empresa, né? Qual é a visão estratégica da empresa? É projetar para o futuro, né? Verificar as tendências, as oportunidades. E aí você tem que envolver toda essa tomada de decisões em todos os níveis da organização, né? Não é só diretoria, começa lá de quem faz o cafezinho também, né? A gente fala, E a gente fala segundo que é é que do a P gente ao P, né? Do porteiro ao presidente, né? exatamente. E segundo é que nós precisamos que essa visão estratégica, esse plano da empresa, ela seja executada para atingir o seu objetivo, senão não teria por que fazer, né? Então, a liderança ela precisa ser treinada e multiplicar esse conhecimento. Isso é treinamento. Eu acho que uma coisa que você falou é a palavra treinamento ajuda muito nessa questão aí da melhoria, né? Ô, Mary, e a gente falar agora um pouco do papel da tecnologia hoje nesse processo na melhoria da gestão. Como é que você está enxergando hoje a eficiência de soluções hoje de tecnologia para ajudar a melhorar a rentabilidade das empresas, né? É possível transformar uma empresa hoje apenas com processo manual ou não? Tem que ter tecnologia aplicada o tempo inteiro. Na realidade, né, na atualidade, uma empresa que está iniciando, ela até pode conseguir, num primeiro momento, né, fazer algum processo manual aí. Mas à medida que a empresa ela vai crescendo, e esse é o objetivo, né, de todo empresário, ela vai ter que começar agora a partir para tecnologias, né? E que tem que acompanhar essa tendência do mercado. Aí tu lembras, você também deve ser dessa época que recebia em dinheiro, para não chamar você de antigo, né? Então, você recebia em dinheiro, não Recebi recebia? dinheiro, era no envelope que eu assinava, carbonado, e depois guardava o contra-cheque na carteira, era tudo assim. E Depois dinheiro trabalhava vivo. provar a aposentadoria, né? Dinheiro vivo. Isso. Aí mudou, né? Depois foi para cheque. Depois foi para cheque, depois. Isso, eles têm que aprender a assinar. É, E depois foi cartão, e era assim, mero, né? abrindo parênteses, era bonito ter um talão de cheque, né? Assim, a gente depois abria a conta, Nossa, né? abria lá, né? Bonito, era Uma não ostentação, né? entregando a minha idade, mas era do banco real ainda, entendeu? Então era coisa, Hoje. era coisa chique. Então, em todas essas mudanças, né? A gente teve que aderir, nos reciclar para aprender, não Pô, foi? Porque era de interesse nosso receber, né? Então, eu penso que uma empresa hoje, mesmo que ela comece com o processo manual, ela também vai ter que crescer e aderir a alguns processos e tecnológicos, né? Para poder ir aí para o mercado, né? E também para combater, né? Uma vez que você consegue otimizar com tecnologia a escassez da nossa mão de obra aí também, né? Que é um problema crescente, né? Hoje podemos mensurar que tivemos uma rotatividade nesse segmento mesmo de refeições aí de 74%, nossa. de dificuldade de encontrar um profissional qualificado, né? Então, a gente precisa apostar na equipe que a gente tem, né? No uso de tecnologia para que eles aprendam a otimizar esse trabalho. Legal. Ô, Mary, aproveitando aqui, até um outro assunto que tem tudo a ver, porque a gente falou de tecnologia, mas como você comentou lá no início, que precisa de alguém apertar o enter, né? Que achei legal essa sua expressão aí. Precisa de alguém para apertar o enter lá. Você enxerga também essa questão ou identifica que a falta hoje de uma mão de obra qualificada hoje é um problema? É um problema. Porém, é um gargalo, né? Como a gente usa a expressão, porém, é importantíssimo identificar e resolver para aumentar a nossa eficiência, saída, exame de entrada, né? É custo tudo para a empresa, né? E ali e tudo a insatisfação do cliente, porque a pessoa que atendia ela agora nunca mais atendendo, agora tem outra pessoa, né? Então, na minha visão, não adianta você trocar a Maria pelo José. Então, lá com a equipe do teu RH, você já tem que saber quem contrata, sabe a descrição da vaga para explicar para a pessoa que você está contratando o que ele vai fazer.
Por exemplo, você está contratando um estoquista, alguns lugares falam almoxarife, né? Mas, por exemplo, um cliente nosso trocou em um mês 3 estoquistas. É um gargalo? É sim. O que que teve aí que deu esse gargalo, né? Teve um deles que teve o topete falar que que ele era estoquista, mas o objetivo dele era só pegar o produto da caixa e colocar na prateleira. A caixa que tinha que colocar no reciclado não era função dele. Então, assim, é complicado esse tipo de coisa. Então, a gente tem que pensar assim, já desde o RH, explicar o que que é na vaga, né? Então, outra coisa que eu tenho recomendado bastante para os clientes, sabe, Anderson? Por exemplo, na parte operacional. Tem um plano de carreira? Então, você está com problema não tem cozinheira. Mas a auxiliar de cozinha, que já aprendeu, que está tudo ali junto com a equipe, né? Abrir uma vaga, promova ela. Porque é mais fácil tu contratar um auxiliar de cozinheira do que a própria cozinheira, né? Fora isso também, a gente tem já pessoas de longa data, né? Empresas aí com bastante anos. E então a gente tem guerreiros que se cansam, ficam doentes, né? E a gente não consegue replicar esse profissional. E ele é aquela pessoa que conhece muito bem o cliente, né? E quando eu digo conhecer, não é simplesmente você ter o contato da pessoa que fechou o contrato lá com a gente, né? O conhecer é que nem você falou, do P ao P, né? Do porteiro até o presidente. Presidente. Todos eles são seus clientes, não são? Então, chegar, receber com um sorriso, né? Conhecer o teu cliente, já olhar na expressão, "Oxe, acho que ele não gostou dessa comida hoje, né? Alguma coisa nesse sentido. Então, o conhecer é isso, né? Ter esse estudo, essa percepção, né? Então, é muito abrangente. E você tá trocando essa tua equipe o tempo todo, os novos não vão conhecer seu cliente, né? Não vão conhecer aquela receita. É um recomeçar sempre. Então, é importantíssimo, né? Que todos que trabalham nesse segmento, você reter eles é muito importante. Então, eu acho a recomendação nossa que nós estamos fazendo, né? É esse plano de carreira aí. Legal. E isso é importante, como a gente falou de mão de obra qualificada, a Tecnisa recentemente lançou também eh, cursos de EAD para que pudesse ajudar também na qualificação dos colaboradores que usassem as nossas soluções, né? Então a gente lançou isso também, uma plataforma só de cursos online, exatamente porque era uma solicitação de várias pessoas que queriam se qualificar melhor também e às vezes sentiam necessidade de, poxa, Tecnisa, vocês não têm curso aí de planejamento, de gestão, de compras que eu pudesse é, ver, assistir, contratar. Então, eu acho bacana, exatamente isso. É melhorar a mão de obra, tentar ajudar na melhoria da mão de obra para a gente poder dar mais qualidade lá na ponta, né? E falando de tech food, Mary, agora puxando um pouco da sardinha aqui para o nosso lado, como é que você tem visto a solução tech food, né? Na melhoria dos processos, dos resultados dessas empresas. Você que é uma pessoa com bastante experiência aí de usabilidade do produto, às vezes a gente até fala, né, sabe mais do que o próprio pessoal da Tecnisa. Como é que você tem visto o produto ajudando ou melhorando os resultados das empresas que você tem atuado aí na consultoria? Como eu te falei, é sempre o crescente, né? Então, o sistema Tech Food em todos os clientes que a gente atende, a gente percebe, assim, nos processos que ele precisa conhecer bastante, né? Então, otimizar essa mão de obra, né? Controle de dados, como controle de estoque, medição de efetivos, que reduz o risco da perda de faturamento, né? Controle de compras é muito importante. Então, quanto mais a pessoa que vai dar o enter conhecer bem a ferramenta, para que ela serve, né? Então, o uso é muito significativo, né? É, e também, como eu falo, muito essa questão da abrangência de atender todas as áreas, né, de conseguir integrar todas as áreas e deixar toda a informação mais fluir mais facilmente com o uso da ferramenta, né? Então, esse conceito da integração, seja da matriz Isso com as unidades, acho que isso facilita demais isso o dado em tempo real, né, Mary? é importantíssimo, porque se eu conseguir colocar tudo numa única plataforma, vamos colocar num único sistema, em que desde que eu planeje aqui, eu colha depois lá os resultados, a apuração de resultados seja uma única, sem que eu precisar fazer integração com outro software, qualquer coisa do tipo, né? E é uma única informação que ela vai circular na realidade, né? E
Isso é muito importante, né, para as decisões. Mary, e você tem algum exemplo assim de ganho real, assim, não precisa citar nome de cliente não, que você conseguiu perceber do antes e do depois, assim, do uso da ferramenta? Ou, na verdade, é como você falou, às vezes a pessoa tinha a Ferrari lá, mas não sabia usar. E aí, com esse trabalho da sua consultoria mesmo, você consegue dar algum exemplo de algum ganho assim, que foi assim, ó, isso foi um verdadeiro ganho que essa empresa teve depois que aprenderam a usar melhor a ferramenta. Isso, tem em vários, né, como é esse processos, né. Então, por exemplo, em compras, né, existem relatórios que podem acompanhar a evolução de custo andando junto com o cliente lá, a gente verificou que era o mesmo fornecedor entregando nos diversos contratos que ele tinha, com preço diferente, O né. mesmo, o Então mesmo foi fornecedor entregando, por exemplo, alface, mas com preços diferentes em cada unidade, em cada ponta? Não, em uma outra verdade, né, por quê? Aí o que acontece, aí a gente falou: "Olha, mas esse valor não é igual para todos?". É igual, mas por que que nessa unidade teve uma evolução de custo significante? Por exemplo, lá o produto faz de conta que era R$ 10 e nessa estava tipo R$ 16. Por que 60% de aumento? E da evolução de custo, o sistema monta isso, né? E aí tu começa, que é aquilo que a gente falou, né? A gente verifica o processo, a gente treina e depois a gente audita, para saber se a ferramenta está sendo usada. E naquele mês, assim, o valor que tinha sido cobrado a mais foi significante, porque o fornecedor, uma vez que a gente fez o diagnóstico, ele teve que devolver esses valores, né? E aí que entra toda a parte da auditoria, né? Eu tenho uma tabela de preço, e aí eu também tenho uma outra ferramenta, né, que é a F, autorização de fornecimento. Como que essa nota conseguiu entrar por 16 se era 10? Porque alguém fez uma F. Então tu começa a puxar aí o fio da meada, né? E aí a gente vai mostrando como que o sistema me ajuda a ter esse controle, a ter essa visão, né? Outro cliente, por exemplo, que não usava, né, o sistema na sua efetividade, né? Ele teve perdas gigantes. Porque mesmo que nesse caso, como eu falei, eu tinha autorização de fornecimento, mas não tinha o crivozinho lá de barrar. Então, também é a mesma coisa, o fornecedor trazia o preço dos produtos, não era aquilo que havia sido negociado, mesmo que tinha essa autorização, se não tiver devidamente parametrizado, o produto entra com preço maior, né? Aí quando tu vai verificar a evolução, aquilo que você havia planejado, você não vai ter nessa parte, principalmente de ganho de CMV, na sua meta de CMV você não consegue, né? E outras coisas que a gente teve bastante ganho, né, principalmente na mão de obra, é as funcionalidades, né, por exemplo, nessa mesma geração de autorização do fornecimento, o sistema faz automático, a partir do momento que você cotou, é aquele fornecedor lá, gera automaticamente a autorização do fornecimento, né, na cotação lá do portal de compras, vai diretamente para o fornecedor, né? E a gente percebe dentro, por isso que a gente faz um mapeamento de processos, a pessoa estava salvando essa F numa outra pasta, mandando por e-mail, quer dizer, o sistema faz isso sozinho, por que você está fazendo tudo isso? E essa pessoa pode agora desenvolver novos fornecedores, né? Porque o sistema ajudou ela. Então, tem ganhos, né? Tanto quantitativos quanto qualitativos. Ô, Mary, até falando um pouquinho aqui para a nossa audiência, disso que você acabou de falar com a gente identifica também em algumas empresas que nos procuram e quando a gente vai fazer um trabalho dentro delas de entender um pouco o que está acontecendo, muitas das vezes trabalham no escuro. E a gente está falando como a tecnologia e o software ajuda, é que a gente enxerga e já viu vários casos onde a gente perguntava qual é o custo per capita da sua unidade. Quanto é que está ficando? E as pessoas falam assim, olha, eu só vou saber no final do mês. Eu não consigo saber agora. Então, trabalha muito no escuro e quando chega no final do mês é que vai descobrir se aquilo ultrapassou a meta ou não. Então, é importante o uso da ferramenta, é um dos pontos que ajuda nessa melhoria, nessa evolução, é exatamente isso. É ter a informação em tempo real. Ou seja, você já consegue ver ali e corrigir naquele exato momento para não ter que esperar acontecer, chegar ao final do mês, aí só lá depois descobrir que estourou o orçamento e vamos trabalhar para o mês que vem. Então, o uso da Isso. ferramenta,
ela ajuda muito nisso, né? Então, por isso é Mas importante uma coisa que frisar. você falou aí, o Anderson, de tomar decisões no escuro, né? Você vê que mesmo tendo toda a tecnologia e tendo um mundo de dados, se a pessoa que vai estar dando enter ou a pessoa que vai analisar esses dados não tiver conhecimento, não adianta. A empresa ainda vai. Então, hoje a gente tem muitos dados, tem vários relatórios, né? O sistema nos auxilia muito. Mas o que eu faço agora com essa informação? Eu estourei agora, o que eu faço? Crio uma evolução de custo, né? Mas é o teu fornecedor que está lesando, é o teu comprador, o que que é? Então, é um dado. Agora você tem que transformar ele em ação. Porque senão no mês que vem vai acontecer tudo de novo, né? Então, pegar esse dado que o sistema utiliza e agora transformar em ação. Eu tenho que ter uma ação, senão é Não adianta, tecnologia e Mary. pouca ação. Não funciona, né? Ô, Mary, Não. como é que uma empresa, ou como é que uma solução, um RP de gestão, ele pode deixar uma empresa ela mais, vamos dizer assim, mais enxuta, mais eficiente e mais previsível? Como é que a sugestão que você dá, como é que um software pode fazer isso tudo dentro de uma empresa? É mais ou menos como a gente já abordou grande parte disso, né? Ele com certeza me ajuda, né? A reduzir vários processos manuais, agora de forma automática, mas aí as informações que ele trazer tem que saber interpretar. Para isso tem que ser eficiente, né? E previsível. Se você tem uma meta, se você tem um objetivo, você está contando com aquilo. Qualquer desvio ali você consegue pegar, né? Para poder. Então, hoje você tem que saber tudo o que aconteceu ontem e agora ir atrás, por acaso, né, teve perda de alguma coisa, de faturamento, ou do próprio CMV, né? Ou até da própria mão de obra. Então, agora eu vou atrás, né? Então, dá para a gente prever aí e ter uma tomada de decisão melhor, né? Para que ação que você vai ter que tomar. É exatamente isso, ter uma previsibilidade melhor, maior, com mais eficiência, através de dados, né? Os dados, trabalhando os dados ali, dizem alguns especialistas, né, que o dado é o novo petróleo, né? Então, eu acho que a informação está na palma da mão ali, os gestores, os empresários conseguem tomar decisões assim mais assertivas, né, e melhores. Ô Mary, e falando de um pouco de consultoria na prática aqui, como é que funciona a consultoria sua, no caso, né, ou consultoria de gestão? Uhum. E o que você avalia primeiro quando você entra para dentro de uma empresa para fazer esse trabalho? Bom, quando o cliente nos chama, né, a gente primeiro avalia todos os procedimentos, a gente identifica esses gargalos, né? E aí a gente mede o quanto está sendo feito de forma manual, o quanto o sistema atende e qual é o grau também de quem utiliza o sistema. Muitas vezes pode ter realmente alguma coisa, como eu falei, cada cliente ele é individual, você não pode dar um Ctrl+C, Ctrl+V, né? Então, talvez ele queira uma coisa a mais, ele tem um outro controle e a gente identifica, não, o sistema atende ou não atende. E aí, né, se não atende, a gente pede, vai desenvolver, não vai, ou muda-se, né, a forma de trabalho. Mas quem utiliza tem que ter esse grau de conhecimento, né? E uma coisa assim que às vezes a gente sente um pouco de dificuldade, e é normal, inclusive, do próprio cliente, né? Porque ele cria uma expectativa. Ele chamou a gente, já quer que a gente faz um milagre, né? Por exemplo, eu quero ter agora conciliação financeira. Legal. Deixamos funcionando, mostramos que o sistema funciona nessa parte aí financeira, beleza? Porém, se não corrigir os gargalos, porque financeiro, fiscal e contábil é a última parte de todo o trabalho feito, né? Então, não adianta você deixar aqui funcionando o último, se da onde vem a informação, de onde procede essa informação, ela vem quadrada, né? E aí não vai dar para fazer. Então, às vezes, a gente até coloca, né? O sistema não funciona, mas teve etapas anteriores que não foram seguidas, né? Eu me lembro que uma vez, um dos clientes que a gente trabalhou, tudo que acontecia na empresa, o programa era do sistema, né? Na verdade, Aí eu Mary, cheguei a falar assim, o sistema sempre é o culpado, né? Na maioria das vezes. Então, eu cheguei a coitado. falar, gente, se aparecer alguém grávido aqui, a gente vai descobrir que o Tech Food é macho, porque tudo é do Foi ele. sistema, né?
Então, é importante, né, em qualquer projeto, né, que o cliente ele tenha em mente o que de fato ele precisa. Começa aí o nosso trabalho, né? O que você quer. Daí a gente analisa tudo isso, que é importante, né? Se ele quer que o fiscal funcione, lá no final, se a contabilidade funciona, a gente dá uma olhada nas etapas anteriores para que venha de forma correta. Senão ele não vai atingir o seu objetivo, né? A gente não faz milagre, mas a gente tenta contribuir para que sempre fique melhor. Ô, Mary, você atua mais como uma parte estratégica ou uma parte mais tática quando te contratam lá? Ou você faz um pouquinho dos dois? A gente faz tudo, barba, cabelo e bigode. Mas na realidade são 3 níveis, né, não é só o tático, né, e o estratégico, a gente também tem a parte operacional, né. Então esses 3 eles têm que trabalhar em uma sintonia para garantir o sucesso que a empresa, né, seja a curto, a médio ou longo prazo, né. Então se a gente pensar nesse nível estratégico, né, a empresa está dando um direcionamento geral, né. E o planejamento de nível operacional, ele tem como garantir que a estratégia da empresa vai realmente ser executado de uma forma eficiente, né. Quando todos esses níveis eles estão bem alinhados, né, Anderson, a chance da gente alcançar os resultados aí, vai ser bem melhor e o trabalho em si fica mais leve. Porque a partir do momento que eu inserida no papel, desse trabalho, eu saiba o que realmente a empresa espera de mim. Não é só dar o enter, eu sei de onde veio a informação. Eu sei que na hora que eu der o enter ainda não terminou a minha responsabilidade, né. Então fica essa sinergia legal, fica um trabalho bem leve. Quais são os resultados, assim, os primeiros resultados que os clientes conseguem perceber, assim, nesse trabalho de consultoria que é feito hoje, né? Eu sei que você usa muito na sua consultoria lá o TechFood como sua ferramenta de gestão também para melhorar os resultados, melhorar os processos. Mas quais são os resultados que eles enxergam assim inicialmente? Que, opa, já consegui ver um avanço aqui. É uma frase bem simples com o gancho que a gente falou lá no começo da nossa conversa, né. O primeiro resultado que ele costuma perceber é de que realmente ele tinha uma Ferrari. Então a gente não está contando nenhuma novidade para ele, né. É só fazer funcionar. Isso é um ponto, né? Assim, opa, eu tenho uma ferramenta de gestão aqui, então agora eu tenho que começar a usar. Então esse é o primeiro resultado que o cliente consegue perceber? Puxa, ele já tem, porque vai com medo, tipo assim, vai ter será que vai ter que investir mais? Será que vai ter que comprar mais alguma coisa? Sempre é. Mesmo porque fugiu um pouco do orçamento dele, né, ele não vai ter isso no orçamento dele. Então, já é um gasto que vai ter, já fica já aquela pulguinha lá, tipo: "Ai, vou ter que gastar mais". Ele fica surpreso: "Puxa, já tenho isso, então vamos fazer funcionar", né. Isso é muito legal. Esse trabalho de consultoria, e isso acontece também aqui com a Tecnisa aqui, eu vejo, converso com o pessoal dos gerentes de projetos e a gente entende um pouco aqui como é que estão os avanços e o andamento. Quando vai para dentro das empresas algo novo, né, isso sempre causa uma certa resistência, né? Imagina que quando a pessoa chega lá e fala assim, opa, está chegando uma consultora aqui para poder analisar os processos e propor mudanças, melhorias, etc. Como é que você consegue contornar assim, essas resistências assim, né, porque o novo ele causa um certo medo, né? Como é que você consegue contornar isso hoje, enfrentando aí ou na frente de vários colaboradores das empresas? Tem sim bastante resistência, né, mas essa geração nova aí, a geração Y, né, XY aí, é uma visão diferente, né. Eles têm uma certa facilidade, inclusive, de aprender e de aderir à mudança, e quanto menos trabalho, melhor, né. Mas a gente tem uma outra geração aí que realmente mostra uma resistência, mas o que que a gente faz, né, no nosso trabalho? A gente conversa, analisa, vê o procedimento, como que a pessoa está fazendo. Aí tu começa a inserir a pessoa, né, ela tem que entender que a gente está ali para ajudar, para agregar, né. E aí a gente fala: "E se você fizer desse jeito, fica melhor?". Aí a pessoa: e aí você conversa de tal maneira que a pessoa entenda como se a ideia já fosse dela, né. Vamos tirar ela do papel? E se você o que que você acha dessa forma? E aí a gente vai inserindo essa pessoa para ela entender que a mudança não vai excluir ela, muito pelo contrário, a gente precisa de todo o conhecimento que ela tem. Só que agora é de uma, né, o objetivo da gente otimizar aí, que as informações ficam
mais corretas, né? Eu acho que isso que você falou, assim, é mostrar que ela pode ser parte, né, dessa transformação, dessa mudança, né, e não é algo para poder ser, né, criar ali um confronto direto, alguém que vai tirar o posto de trabalho dela, pelo contrário, né, se ela puder se capacitar e aprender, como de novo, é para somar, né, é para somar, não é Isso. para dividir, né, Exatamente, para agregar, pra né? agregar, exatamente isso. Ô Mary, e se a gente estivesse falando um pouquinho sobre para esses líderes das operações das empresas de alimentação, falar um pouco de dicas práticas, assim, alguns alertas, assim, qual é o conselho direto que você dá, assim, para os gestores que estão muito no automático, né? A gente vê isso demais, Mary, assim, impressionante. As pessoas estão É muito verdade. automatizadas, assim, não param para poder, opa, não, está muito, aquele negócio está muito frenético. Qual que é a dica que você dá aí? Qual é o conselho, vamos dizer? Na realidade, assim, eu até vou fazer uma analogia, né? Por exemplo, assim, fazer gelatina parece fácil, né? Mas se tu não seguir a instrução que tá lá na embalagem, né? Não vai Como que funcionar. você tem que diluir, né? É o que vai fazer a diferença entre você servir uma gelatina aguada de péssima aparência, né? Então é a mesma coisa. Às vezes, eu não vou ler manual, eu não vou seguir esse procedimento, né? Desandou a gelatina, meu bem. Então, o que que a gente tem que fazer, né? Sai desse automático, aprenda, entenda que mesmo que eu estou na mesma empresa, a empresa ela tem que ter padrões. Por isso que existem procedimentos, né? Eu sempre falo que é pessoas, processos e sistema. Mas eu tenho que olhar no procedimento. Como que eu faço isso mesmo? Eu tenho que treinar isso, né? E saber que cada cliente meu é diferente, né? E sai desse automático. E, como eu falei acima, entenda que é uma coisa bem individual. E todo mundo gosta disso, né? De ser tratado dessa forma. Então, avalie a instrução que está no modo de preparo da embalagem. É muito importante. É exatamente isso. Sair um pouco dessa corrida do dia a dia, às vezes ir mais para a operação, ir mais para a ponta, escutar mais, entender mais, sentar do lado do colaborador ali. Eu acho que tudo isso são pontos importantes para a liderança, né, para poder escutar um pouco, entender o que está acontecendo, porque às vezes está tão corrido que a pessoa não percebe, né? É um detalhe, às vezes, é algo que simples que poderia ser modificado, mas está tão corrido que a pessoa deixa passar, né? Então isso pode ser prejudicial na operação, né? Isso. E E, ela pensa que ela sabe fazer gelatina e ela não sabe, exatamente, aí não sabe, né? exatamente não sabe fazer. Mary, e qual que é o sinal assim que você, durante o processo assim, de análise, de levantamento de informações, qual que é o sinal que você consegue identificar ou perceber, ou quais são os sinais que uma empresa de refeições coletivas, ou uma empresa de alimentação, ela está perdendo a eficiência na sua operação? Você consegue sinalizar, você fala assim, olha, isso ali é sinal que está ruim, que não que precisa de melhorar, está perdendo foco ali, está perdendo velocidade aqui. Você tem algum ponto assim que você consegue? Você analisa já, por exemplo, começa pela perda de contrato, perda de mão de obra, né? E eu sempre falo para todas as pessoas, principalmente da parte do operacional, né? eh, que ele tem que ter a visão do todo, né? Conhecer tudo. Por quê? É a operação que nos sustenta. O que eu quero dizer com isso? Uma matriz é despesa, né? Uhum. Então, tudo, como a gente falou, tem que ser em todos os níveis, né? Que nem você falou do POP, todo mundo tem que estar enganjado, assim, essa é a estratégia da empresa, todo mundo tem que abraçar isso para fazer funcionar. A partir do momento que começamos a ter gargalos, mão de obra, não sabe usar o sistema, a empresa investe, perdendo o contrato, perdendo a minha mão de obra. Então, na verdade, uma tsunami, né? Porque se a minha mão de obra não está bem treinada, não sabe avaliar números, não sabe reter as informações, as pessoas, né? Eu vou perder o contrato. Perdendo o contrato, a minha matriz começa a ficar um peso agora. Aí eu vou ter também que começar a mexer aqui, né? Então, aí que a gente começa a perceber esses sinais aí. Onde que é, por isso que a gente faz, né, Anderson? Uma avaliação do todo, né? Porque
às vezes, o cliente até pode entregar um contrato, mas ele era bom. Ele estava mal gerido, né? Mal cuidado, no sentido de, poxa, essa informação aqui que CMV estava errado, o markup não estava legal, vamos entregar esse contrato. Poxa, vamos rever ele, é tão difícil, né, a gente captar cliente. Vamos rever ele, onde que tá? Agora, se o problema realmente for do contrato, não tem jeito. Mas vamos avaliar primeiro, né? E se a gente não ter essa avaliação, a gente vai perdendo a nossa eficiência, né? E aí até responde uma pergunta que eu ia te fazer aqui, que é o que que é urgente corrigir quando se identifica essa perda de eficiência, né? Você falou assim, poxa, está perdendo um contrato ali, muitos contratos estão sendo cancelados, estão perdendo esses contratos. Eu tenho que analisar exatamente para saber assim, ou eu tenho que corrigir isso rápido, porque o contrato ali, meu cliente é que me salva, né? Sim, Então, eu acho que é. isso é um ponto, né? Isso. Então, na realidade, é visões, né? Você enxergar o que às vezes você já tem tudo para dar certo, você só precisa usar. É investir tempo e recursos e pessoas, né? Por exemplo, Anderson, o que você vê? Eu vejo quatro dedos. Vou embaralhar de novo. E agora o que você vê? Eu vejo quatro dedos. Tem um anel aí, né? Sim, mas eu não perguntei para ti quantos dedos, né? O médico vai perguntar para você isso e depois você ir numa ressaca ele perguntar se tem um dedo ou dois, né? Mas nesse caso, eu não perguntei quantos dedos, eu perguntei o que você vê. Eu não sou só uma mão de obra, eu sou tudo isso. É Ver verdade. a mão de obra, ver os seus procedimentos, né? Ver o que você tem em tecnologia, é esse conjunto todo. Então, o dono, o empresário, tem que perguntar o que você vê, né? Então, isso é muito importante, né? Porque você está, aí, como eu falei, investindo tempo e recursos, né? Mas você precisa ver e, acima de tudo, reter. Porque senão, como eu falei acima, né? Você vai só trocar o José pela Maria e o problema ainda existe, né? O gargalo ainda está ali. É verdade, é o que você falou aí. Agora faz sentido, assim, porque às vezes a gente vê só o que está aqui na frente, assim, na ponta do nosso nariz, mas a gente tem que enxergar lá na frente, né? E aí, nesse caso, a gente só está enxergando igualzinho nesse caso, eu vi só a mão ali, os quatro dedos, mas por trás disso, né? Quem que está ali, né? Então, faltou ter essa visão Exatamente. maior ali. É... Isso. Ô, Mary, a gente vai estar chegando no final aqui, mas para começar uma mudança, a sugestão, assim, principalmente para a gente fala às vezes muita empresa grande que tem muito recurso, muito investimento, mas e para empresas pequenas que querem começar uma mudança, assim, o que que você indica? O que que você orienta? É o que a gente recomenda, né? É, a pergunta sua, né? Como começa uma mudança? Começando, né? É, Simples assim. mas Sair para da sua empresas, zona de mas conforto. para empresas que têm Isso. poucos recursos, assim, vamos dizer, Ela vai ter que sair da zona do conforto. Ela vai ter que investir de alguma forma, né? Por exemplo, Anderson, como que começa uma chuva? com uma gota, né, com um pingo, né? Os pingos, né? É, Como que o passarinho faz o ninho? com um gravetozinho, vai lá e pega uma folhinha, um gravetinho e vai montando, né? E como inicia uma caminhada? Dando um passo, né? Um passo de Isso. cada vez. Então, o empresário, ele precisa começar. Se ele não consegue colocar o sistema como um todo, porque realmente é um investimento grande, né? Vai começando. Então, pega o planejamento primeiro. Se você já tem toda a parte de planejamento, onde você consegue verificar Uhum. quanto vai te custar, né? O volume que você vai precisar comprar. Começa por esse. Então, ok, tá lindo? Vai para o próximo. Vamos colocar mais um módulo? Vamos colocar outro módulo? Daqui a pouco você tem tudo, porque vai facilitando, né? E então, temos que começar, tem que mudar um pouquinho a cabeça para iniciar mesmo com pouco recurso. Não consegue comprar Ferrari? Pega o Fusca, também funciona. Então, vai por partes, até chegar na Ferrari. É, faz todo sentido. É um passo de cada vez, né? A gente fala também aqui, às vezes, o pessoal vai nos clientes aqui, o cliente, eu quero colocar tudo. Né? Tecnisa aqui, a solução toda modularizada, tem vários modos. Não, mas eu quero isso, quero aquilo, quero. Eu disse, não, calma. Você não vai ter fôlego para poder colocar tudo. Nós vamos colocar isso, mas vamos um pouquinho de cada vez, aquilo que é principal, aquilo que é prioridade, a gente vai atacar o problema primeiro ali, depois a gente vai incrementando, né? Eu acho que é por aí que você Exato. falou, né?
Ô, Mary, bom, a gente está chegando no final aqui. Eu queria que você deixasse suas considerações finais aqui para esse tanto de insights e de ideias que você deixou aqui para a gente nesse tema aqui, que é um tema relevante aqui, que é a parte de eficiência, né, gestão das empresas. Então, eu queria deixar aqui para você aberto para você deixar suas considerações finais aqui nesse finalzinho desse nosso podcast. Na realidade, se a pessoa quiser seguir, né, e foi o caminho que a gente também seguiu, né, estudar, ensinar e aprender com os clientes. Isso é muito importante, né? Tem uma frase de Aristóteles que já falava, né, que ensinar não é uma função vital, porque não tem fim em si mesmo, né? A função vital é aprender. Então, ao mesmo tempo que a gente está ensinando o cliente, né, como eu te falei lá em cima, e como você faz desse jeito? E se você fizer assim? Uhum. Às vezes a resposta do cliente nos ensina também. Então, a gente está aprendendo sempre. Então, tem que estar sempre nessa sinergia boa aí com o cliente, né? É De verdade. aprender e ensinar. Aprender e ensinar. Sempre aprendendo, né? Eu falo que a gente tem que estar sempre aprendendo, né? Sempre. Cada cliente novo é um aprendizado diferente. É impressionante isso. Então, acho que é importante. Mary, queria te agradecer muito. Você deixou aqui muitos insights, muitas ideias importantes aqui. Acho que quem estava aqui com a gente até agora conseguiu entender um pouco mais desse processo de consultoria, de gestão, de desafios que é na, na transformação, na mudança, né, das empresas, né, e como é que as pessoas têm um papel fundamental nisso, não só pessoas, mas tecnologia, né? Então, muito obrigado mais uma vez, te agradeço aqui a presença. E aproveitando, Mary, assim, para quem quiser te localizar nesse mundão aí no Brasil, como é que faz? Como é que te encontra? Deixa eu te falar, então, muito obrigada, agradeço também, né? A oportunidade de falar um pouquinho, né, do que a gente hoje faz também, mas eu gosto sempre de deixar também em todos os trabalhos que eu faço uma frase, né, um pensamento que a gente usa, né, para as pessoas pensarem na transformação da sua empresa. Porque muitas vezes, como eu falei, o cliente está esperando um milagre, né? Então eu falo que eu tirei de um livro, né, que somos enganados o tempo todo com a ideia de que um grande sucesso vem de uma grande ação. Que nós queremos agir de uma forma grandiosa para obter assim, uma melhoria impressionante de uma vez só. Mas a gente deixa passar o poder das pequenas melhorias diariamente. Elas são pequenas, né? Quase imperceptíveis. Desde você mudar um procedimento, desde você mudar uma forma, uma estratégia, né? Imperceptível. Mas ao longo do tempo, esse 1% por dia, né? Que você vai alterar, ela vai trazer para você resultados incríveis. Então, se você conseguir melhorar 1% por dia durante o ano, no final de 365 dias, você vai estar 37 vezes melhor. Então, cuidar dessas pequenas coisas, às vezes, faz toda a diferença. Não fica esperando a consultoria vir aqui fazer milagre, não. Ela vem mexer em alguma coisa que é só aquilo que às vezes a gente não conseguiu ver. Mas você vai ver que ao longo do ano vai melhorar muito aquele procedimento que você mudou, né? Eu não tenho muita rede social porque eu não tenho muito tempo, né? Meu tempo é bem escasso, mas se alguém quiser me procurar para a gente trocar uma ideia, alguma coisa, meu e-mail é mary@ovisionconsultoria.com.br. Mary normal mesmo, M-E-R-I. A Mary no nome é normal. Então, Não, legal. Nós vamos deixar aqui embaixo aqui depois, Mary, no, tá bom. os dados aqui do seu e-mail para ficar mais fácil aqui para aquelas pessoas que não conseguiram anotar. E mais uma vez quero te agradecer aqui, foram os insights valiosíssimos aqui. Eu acho que vai ser muito importante. E para você que ficou com a gente aqui até agora, te agradeço e espero que as ideias que foram colocadas aqui deixem uma reflexão para a gente poder, para vocês, principalmente gestores, donos de empresa, pensarem como é que está a gestão do seu negócio hoje, como é que o uso da mão de obra está sendo aplicado, como é que o uso da tecnologia, das ferramentas que vocês possuem hoje está sendo bem utilizado pelos seus usuários, exatamente isso.
e vocês não serem simplesmente terem um software, mas serem usuários dessa solução. Então isso é muito importante e através disso, quais são os resultados que a ferramenta tem apresentado para vocês? Procurem entender um pouco mais, busquem lá a consultoria aqui da América, a gente acabou de falar com ela aqui, ela falou muito bem sobre isso, de identificar, entender os dados dentro do produto, né, dos relatórios, da gestão, dos indicadores. Então, mais uma vez, pense um pouco mais essa questão da gestão do seu negócio de alimentação. Agradeço aqui a todos. Não esqueçam de compartilhar, de seguir as nossas redes sociais, dá um link aqui, dá um like aqui, desculpe, um joinha aqui nas nossas redes também. E muito obrigado e até o próximo episódio. Valeu, pessoal. Um abraço.